Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje, não só a geografia, mas a filosofia. Vocês sabem muito bem que a filosofia é parte constituinte das nossas discussões. Esse é um canal de geografia, mas eu acho que ele é mais voltado, geralmente, para questões que envolvem geopolítica ou pensamento geográfico, apesar de que a gente discute de tudo, geografia agrária, né, geografia das indústrias, tudo que é possível, né? Vez ou outra, vamos para a filosofia. E por quê? Porque tem que ir, né, gente? Sem filosofia não tem nada, nem geografia, certo? É claro que a geografia ela tem seu modo de pensar, mas sem a filosofia não se pensa absolutamente nada, a não ser que a gente se renda a um cientificismo mistificador, né, que construa outras bases de pensamento que não são tão adequadas, né? Bom, para hoje, para a nossa conversa, um texto muito legal aí, recentemente, né, publicado pelo filósofo Vladimir Safatli, professor aí muito importante da Faculdade de Filosofia da USP, né, um professor que eu já tive a oportunidade, né, de fazer alguns cursos, e sou estudante da filosofia, né? Inclusive agora o professor está ministrando um curso de estética, né? Muito interessante, sempre bom acompanhar, porque ele publica as ementas do curso, é sempre bom a gente lendo, quem tem interesse em acompanhar esses temas que estão sendo discutidos na Faculdade de Filosofia. Bom, esse daqui é um texto do Alfabeto das Colisões, que é um texto, um livro, né? Que foi publicado recentemente pelo professor Vladimir Safatli, com uma série de ensaios cuja proposta é justamente essa, fazer com que o alfabeto sofra essa quebra, que é o primeiro ponto aqui que a gente vai discutir, essa quebra, né? Que é uma perda de sentido justamente a, na busca de um sentido. Né? Quer dizer, esse elemento de se perder um pouco, né? De se deixar se perder. O próprio alfabeto deixa de fazer sentido, né? O A não é o primeiro, né? Então, a primeira letra do alfabeto é o Q, e é claro que as letras vão se alternando completamente de forma aleatória. E vem dessa perspectiva um pouco dialética, né? Dessa contradição, dessa busca, muitas vezes a desarmonia ela surge como uma antítese, né? Necessária para a busca de uma síntese superior, né? Vem da ideia hegeliana, dialética. Podemos pegar um exemplo da própria estética, comecei aí falando, Adorno tem muito escrito sobre música. O Adorno entendia que o dodecafonismo, a música atonal, seria uma contraposição dialética à música harmônica, que buscaria uma síntese superior. Então, talvez um elemento artístico fundamental no momento em que nós vivemos, e é sempre bom lembrar, o professor Safatli, ele entende a estética ou os movimentos artísticos como movimentos de emancipação, né? Não se pode pensar hoje na emancipação, um processo revolucionário de emancipação que não seja um processo ligado à arte, à estética, porque a estética ela nos introduz maneiras de se pensar o mundo e o diferente, né? E justamente no período de indústria cultural, onde o limite estético se reduziu ao limite da mercadoria, pensar formas revolucionárias de transformação do mundo significa recuperar experiências estéticas. Então, o texto do Adorno mesmo, como eu vinha comentando, que fala do decafonismo, da música tonal, vai nesse princípio de, olha, é preciso quebrar a música, né? Justamente o alfabeto das colisões começa com uma frase do John Cage, se eu não me engano, talvez a gente consiga ainda ver aqui, né? Acho que nessa parte foi excluído, mas se não me engano, o início do livro é uma frase do John Cage, que também é um músico que busca, né, esse elemento disruptivo, essa quebra, né? E o Safato ele costumava dizer, assim, você vai continuar o quê? Você vai ficar batendo a cabeça na parede? Né? O que você faz é bater a cabeça na parede, a música que você faz. Aí ele, o John Cage responde, pois é, eu quero bater a cabeça na parede até ela rachar. Né? Qual que é a ideia? Essa ideia de você forçar ao máximo, de você esticar ao máximo a experiência estética, no sentido de você conseguir produzir algo diferente, de você, pela contradição da desarmonia das notas musicais, da desarmonia na música, você procurar algum elemento estético novo que nos conduz a sínteses superiores, né? A sínteses maiores que me permitem enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Então, talvez o elemento estético fundamental hoje a ser pensado seja o elemento da disrupção pelo próprio caos que pode ser produzido na experiência estética. Talvez seja isso. A experiência estética contemporânea deve ser fundamentalmente uma experiência que
estimule o máximo, estique ao máximo uma contradição. Então, hoje eu faço até uma homenagem aí ao Arrigo Barnabé, né, grande músico brasileiro, Clara Crocodilo, né, esse álbum que, para mim, é o maior álbum da música brasileira, não tem discussão, o maior álbum já produzido, nada chega ali aos pés, né, de Clara Crocodilo, pelo menos no que a gente diz de música popular, né, e entra justamente nisso, né? Um representante do dodecafonismo, do atonalismo no Brasil. Um músico sensacional que a gente esquece como experiência estética. Muitas vezes entra um pouco essa discussão, né? As experiências estéticas que são tidas como emancipatórias hoje, no funk, por exemplo, muitas vezes não são. Né? É uma questão que a gente tem que discutir, enfrentar a polêmica. Né? Eu acho que há elementos estéticos disruptivos no funk, mas eu acho que ele se rendeu em grande parte à forma mercadoria. Né? Há elementos estéticos ali na própria linguagem, mas ele se rende à experiência da mercadoria, aos limites da mercadoria, ou seja, ele se permite fetichizar, se permite assumir a forma da mercadoria, a superficialidade da mercadoria, a homogeneização da forma mercadoria, né? A banalização, enfim, a mediocrização, tudo isso é típico da forma mercadoria. Não por acaso não fez surgir nenhuma outra experiência estética, né, enriquecedora. Geralmente a música popular ela faz surgir novas experiências estéticas, seja o blues que leva ao rock, o country com blues que também vai levar ao rock, o rock que está relacionado a outras experiências com o indie, com outras músicas dos anos 80, New Wave, não sei o quê, e tem todo um movimento associado, né? Tem uma continuação dada por um movimento de contradições, de buscar coisas novas. A forma mercadoria não, ela não tem esse movimento. Ela é homogeneizante, ela é ahistórica. Ela destrói o que o Walter Benjamin chamava de aura, né? Toda essa introdução eu estou fazendo aqui para a gente falar um pouco dessa quebra, né? Dessa ideia de quebra, de se deixar quebrar. Esse texto do Safatli, que abre o livro, é um texto que fala de ética, mas que também caminha para a gente pensar uma crise fundamental do nosso tempo, que é a crise epistemológica, a crise da linguagem. Nós perdemos o horizonte da linguagem. O que a gente vai falar? Né? A esquerda vive essa crise. Então, muitas vezes, a esquerda, por exemplo, Boulos, para se aproximar da população, vai falar de empreendedorismo. Quer dizer, a gente não tem, a gente trabalha a linguagem do outro e ainda trabalha a linguagem do outro muito mal. Então, esse texto é fundamental para que a gente trabalhe essa noção do quebrar nos limites de uma experiência estética, de uma experiência epistemológica, portanto, uma experiência com a linguagem e uma experiência ética. E é muito interessante juntar essas três coisas, talvez até retomando o sentido meio platônico, né? De retomar um pouco a união, a aproximação desses campos. Não necessariamente eles são unidos, mas próximos. Talvez seja isso que seja interessante. Muito bem, vou ler o texto com vocês, então. Quebrar. Eu sempre quis começar um livro perguntando por que textos de ética costumam ser tão ruins. E esse início do professor Safatli é genial, já começa muito bem, porque realmente os textos de estética, né, você vai pegar alguns para ler, como a gente vai ver a crítica que ele faz sobre essa receita de bolo, sobre como você tem que se portar eticamente, né? Isso é horrível, né? Você começa a ler, parece um guru querendo te ensinar como viver feliz, bem, como ser correto. Será que é assim, né? Vamos então ver o texto. Falo apenas daqueles direcionados ao grande público, repletos de descrições edificantes que mais parecem feitas para garantir convites como palestrante, o encontro anual com o Walmart, né? O palestrante que vai lá, não, tem os Pablos Marçais da vida, né? Eu tenho aqui a solução, né? Eu tenho aqui 10 princípios para se viver uma vida bem, uma vida feliz, uma vida boa, né? Como se houvesse algo da ordem de palavras encantatórias que, quanto mais repetidas, mais teriam o dom de simplificar a existência e seus caminhos. Então, palavras, né, aquelas palavras mágicas que nos fazem sempre felizes, né, que são, quer dizer, fazem a gente chegar numa compreensão sensível do ético, mas que não serve para nada, né, que não mobiliza e não ensina quase nada, né, que são aquelas frases de trás, né, de fundo de caminhão. Mesmo quando tais livros começam com um tom de ruptura e de rebeldia, é apenas para chegar a alguma digressão mágica sobre felicidade ou algum produto congênero. Né? Então, começa falando, né, disruptivo, mas termina dessa maneira conciliatória. Melhor seria se eles começassem por se perguntar por que a felicidade se tornou, historicamente, ao mesmo tempo impossível e imoral para nós.
Porque ela deve começar por ser recusada se quisermos permanecer fiéis a seu impulso inicial. Tá, aqui tem até um paralelo que a gente pode fazer com um Chuvin, né? Quer dizer, por que a felicidade se tornou historicamente, ao mesmo tempo, impossível e imoral? Porque ela deve começar por ser recusada se quisermos permanecer fiéis ao seu impulso inicial. Vamos ver o que ele vai continuar dizendo. Parafraseando Kafka, dizer que há felicidade, mas não para nós, seria uma maneira de começar por lembrar que a verdadeira decisão ética aqui consiste em recusar qualquer compromisso com a permanência de uma situação histórica fundada na infelicidade de muitos. Tá? Inclusive, Kafka é uma figura várias vezes trazida pelos Byung-Chul, né? Nesses casos, a felicidade acaba por ser uma arma apontada contra a consciência da irreconciliação, né? Uma arma, então a felicidade, uma arma apontada contra a consciência da irreconciliação. Ela é apresentada como uma fortaleza individual, mas se realiza, na verdade, como capitulação social. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? A gente precisa se perguntar as origens históricas e as formas de felicidade. De certo modo, discutir, não há luta revolucionária sem a discussão das formas de transtornos e de transtornos psíquicos, né? Não vamos dizer doenças, mas as formas dos transtornos psíquicos, né? A forma revolucionária, ela passa necessariamente pela forma das patologias do social, dos modos pelos quais, das maneiras de sofrimento, né? É algo que o Safak insiste muito, né? Tem um curso livre dele aí na internet sobre Marx, curso ministrado na universidade, na matéria de teoria do conhecimento, teoria das ciências humanas, onde ele insiste muito nesse fato, né, de que o próprio Marx ele já é um filósofo extremamente preocupado com essa questão das patologias sociais. Então, ele vai discutir, por exemplo, como o conceito de alienação, no Marx, é um conceito que caminha em direção a entender que essa alienação revela formas de sofrimento psíquico. Não por acaso, Safatli também é um psicanalista, né? Então, a psicanálise ela é fundamental na teoria crítica nesse sentido de revelar as formas dominantes de consciência que estão na base da produção de um sentido de mundo que caminha na direção da produção e reprodução de sofrimentos psíquicos como formas de manutenção da dominação dos fortes contra os fracos, né, dessa sociedade de classes. Então, como o professor Safatli diz, né, nesses casos, a felicidade acaba por ser uma arma apontada contra a consciência da irreconciliação. Ele está dizendo que pensar a felicidade, as formas de ser feliz, é também um ato revolucionário. Pensar a felicidade. Vamos lembrar lá o Marcuse, o Herbert Marcuse, quando começa o Homem Unidimensional, ou aquele, anteriormente era chamado de Ideologia da Sociedade Industrial, não é o mesmo livro. Ele coloca lá que a primeira função da teoria crítica é pensar a felicidade, mas é pensar as formas históricas possíveis e as relações em torno da possibilidade de felicidade. Isso é um dever fundamental da teoria crítica, que passa por pensar também as formas de sofrimento, né? E ele continua, no entanto, se voltarmos os olhos aos livros que circulam no mundo acadêmico, na área que chamamos de filosofia moral, encontraremos uma terra devastada, não muito distinta. Difícil não perceber como eles estão entre os mais esquemáticos, né? Fazer esquemas de princípios, tabelas, né? Alguém deveria começar por lembrar que não se fala de posições éticas sem definir as fronteiras de suas limitações históricas. Olha só, ele está falando que a ética ela é construída historicamente. Ou seja, não há um princípio ético que seja universal, né, e que tenha uma necessidade lógica. É uma concepção historicista de ética. Cada sociedade, em seus contextos históricos, estruturais, sociais, vão definir o sentido do ético, né? Se fosse possível falar de virtudes da mesma forma que Aristóteles, quando nem sequer fazia sentido a distinção entre as virtudes do cidadão porque se tratava de um problema de homens, então, ó lá, cidadão, então, é um problema de homens, já está colocando aqui uma questão ética, que é a questão das mulheres, né? E as virtudes privadas, já que o horizonte social de fundamentação da vida ética não era passível de questionamento. Então, olha lá, mesmo em Aristóteles, essa diferenciação entre a virtude do cidadão, do homem público, e a virtude privada, não existia, né? Não era passível de questionamento. Então, ele continua lá. E as virtudes privadas, já que o horizonte social de fundamentação da vida ética não era passível de questionamento. Então, não posso fazer essa crítica, né? Ela não está no limite do meu questionamento. Ou melhor, só era questionado como ruína e catástrofe nos momentos mais dilacerantes da tragédia, como vemos, por exemplo,
e Antígona, de Sófocles, né? Então, mesmo nas tragédias gregas, talvez esteja ali um elemento onde se pensava razoavelmente essas questões éticas, né? Mas poderíamos continuar este estranhamento em relação ao apagamento da situação histórica de enunciação, nos perguntando sobre o erro de falar de dever, como na época de Kant, quando a crença na forma procedural e universalizante do julgamento ético podia ainda aparecer como um ganho de racionalidade em relação à vinculação local dos costumes e tradições. Quando a exortação a agir por amor ao dever ainda podia ser considerado um contraponto à maximização dos interesses individuais como critério da motivação para a ação. E ele continua: não perceber que a história dessa crença na universalização foi também a história de uma desafecção catastrófica em relação a contextos, de uma abstração que trazia no seu bojo as marcas das piores violências, seria, mais uma vez, tomar a filosofia pela arte da descrição de entidades aparentemente imutáveis, que existem apenas nos olhos de quem as descreve. Trecho longo, mas basicamente o que a gente pode entender aqui? Ó? A história dessa crença na universalização também é uma história de desafecção de contextos, ou seja, a gente pensa Kant e sua teoria ética universalizante, imperativo categórico, né? As noções, por exemplo, que o próprio professor colocou aqui, no julgamento ético, né? Na questão do dever, por exemplo, né? Se a gente desconsidera essas questões universalizantes, seus contextos históricos, a gente corre o risco sério de transformar a filosofia numa espécie de descrição desligada do mundo. Né? Então, veja só, Kant é um filósofo que está ali escrevendo no século XVIII, final do século XVIII, num contexto muito importante de um processo que vai se finalizar no final do século XIX, em 1881, que é a unificação alemã. Então, falar de maneira universalista, né, buscando, por exemplo, o que ele diz aqui, a maximização dos interesses individuais como critério de motivação para a ação, né, pensar dessa maneira, né, universalista, né, coloca em questão essa possibilidade da filosofia kantiana num sentido de uma racionalização superior. Né? Kant vai pensar essa razão no indivíduo para Hegel, no final, colocar essa razão no Estado. Então, era necessário construir uma ética de um valor universalizante para uma sociedade ainda fragmentada que buscava, de alguma forma, restabelecer essa união. Vamos lá. Então, aqui é uma questão do apagamento histórico dessas enunciações filosóficas que é muito importante para a gente pensar a própria teoria crítica. Quer dizer, a teoria crítica, ela é, a partir de Hegel, ela é uma teoria que tem que ser pensada em conjunto com a história, e ainda mais em Marx e nos que vêm depois, né? Então, é muito importante, né, a gente ter essa capacidade de pensar essa teoria crítica. Senão, a gente fica aí meio, né, perdido em relação à discussão. Interessante aqui a gente notar essa questão da violência que fala o Safad, né? Quer dizer, uma abstração que trazia no seu bojo as marcas das piores violências. É entender aqui esse idealismo universalista como um idealismo violento. Né? O idealismo ele é violento porque ele apaga contextos históricos. Então, ele violenta a sociedade no sentido de apagamentos. Né? Ele apaga essa característica ética dos valores históricos e constitui o idealismo uma visão universalizante, lógica, superior, que transcende essa sociedade, transcende violentamente essa sociedade. E, portanto, deixa de questionar questões de valores sensíveis, históricos, que são importantes e que nessas teorias universalizantes desaparecem. Então, essa é uma questão importante, como o idealismo, nesse sentido, ele produz essa violência na medida em que produz abstrações universalizantes, né? É um grande problema. E ele continua, no fundo, todas essas estratégias, e elas são múltiplas, partilham ao menos um erro fundamental. O de acreditar que uma reflexão sobre ética seria a melhor forma de alimentar nosso desejo de invulnerabilidade e de inviolabilidade. Então, quer dizer, pensar a ética traz esse erro fundamental, muitas vezes, de que, quando eu penso a ética, eu estaria, de alguma forma, pensando nas maneiras de me tornar invulnerável, inviolável, e não errar, né? De construir uma vida virtuosa. Né? Quer dizer, quais são os procedimentos? Então, isso, é o Kant, no imperativo categórico,
o Platão também, construindo conceitos éticos, universalizantes, superiores. Para quê? Tudo isso para fugir de uma certa angústia, dessa vulnerabilidade perante o mundo. Cultivar esses princípios seria um caminho para a felicidade. Mas como cultiva esses princípios universais? Desconsiderando contextos históricos, né? Eu caminho simplesmente no sentido da produção de uma violência, nesse caso, né? E aí ele continua, a ética como uma forma, talvez a mais astuta, desse estranho desejo humano de inviolabilidade. Pois se soubéssemos nos orientar de forma segura na dimensão moral, seríamos invioláveis, andaríamos em solo firme. Mesmo se nossas certezas morais produzissem continuamente equívocos e fracassos. Então, nossa, se a gente soubesse a receita maravilhosa, universal de viver bem, caminharíamos num solo firme, né? Mesmo produzindo fracassos, a gente teria certeza de estar caminhando em relação a algo ali muito sustentável, né? Ou seja, a ética como a versão secularizada da procura por uma segurança ontológica. Então, lá, a ética como uma versão secularizada da procura por uma segurança ontológica. Ontologia é o estudo do ser, né? Ou seja, uma segurança ontológica, uma segurança metafísica, ou seja, no sentido de valores que transcendem, né? Uma segurança que me transcende, que me define como ser, e que, portanto, me protege a partir dessas definições universalizantes. Eu descobri um modo de se viver bem. A famosa figura do guru indiano, né? Ou dos filósofos, né? Que muitas vezes, como Platão, vão chegar a uma categoria superior desse bem-estar, desse viver bem, que hoje é a figura dos coaches, né? É isso, é uma segurança ontológica, simplesmente eu descobri como viver bem, né? A ética como essa versão secularizada, essa parte da ontologia que me permite chegar nesse nível de felicidade, de segurança, né? Então, por trás de questões do tipo como quero ser ou o que devo fazer, haveria sempre esse desejo por um último amparo, pela crença de que nada nos retirará do domínio de nós mesmos, né? Esse último amparo, né? De pertencer a si mesmo, com uma forma, inclusive, de liberdade, né? Que esse desejo esteja dirigido aos nossos vínculos aos deuses ou à nossa pretensa capacidade de julgar e avaliar nossas próprias ações e as ações de outros, isso não muda um dado fundamental, a saber, haveria uma segurança ontológica miliar. Essa ontologia como que me define como ser, né, e como ser ético, né, me guiaria, né, pelo menos me daria essa segurança de caminhar no sentido correto. Sei lá, os textos do Russell, né, sobre renovação, né, como sentido da ética, vai caminhar um pouco nesse caminho, né, sentido ético de renovação, com procura de valores superiores, éticos, que sempre me conduzem no caminho. Apesar de que o Russell já caminha considerando, apesar de tudo, certas características históricas, mas para alcançar, né, na fenomenologia, na verdade, essências, né? E aí volta a universalização. Muito bem, Nietzsche costumava dizer que nunca nos desvencilharemos de Deus enquanto acreditarmos na gramática. Ele tinha razão, e poderíamos ainda acrescentar que nunca nos desvencilharemos de Deus enquanto desejarmos nossa invulnerabilidade. Ou seja, enquanto nós quisermos o tempo todo, enquanto a gente evitar a quebra, nós temos que sempre buscar, né, esse modo de vida de ser completo, né, sermos completos, né, a gente continua ainda preso a Deus. Né? Quer dizer, porque Deus é o refúgio metafísico que garante a minha completude. Não é nenhuma questão de se Deus existe ou não, né? Mas é esse refúgio que eu vou buscar ali, muitas vezes até contradizendo princípios religiosos, né? E Nietzsche também, a mesma coisa. Quando ele fala da gramática, né? Gramática ainda é o que nos permite, por quê? Porque a gramática ela estabelece o sentido, né? E deixa esse sentido pleno. Então, evita a quebra também. Nessa gramática construída, essa gramática também universalizada, cristalizada, não questionada, também é esse refúgio em relação a Deus, ao universal, né? Por isso que a quebra é importante, porque a quebra é também uma quebra da gramática, é da ressignificação das palavras, da ressignificação de sentidos, da construção e desutilização de palavras. Isso é um ponto importante desse texto, né? E aí coloca, nós sabemos o quanto nossas regressões sociais periódicas estão vinculadas
as formas do desejo de imunidade, do estar em possessão de si mesmo, do pertencer a si mesmo, destruir tudo que me retire de tal possessão de mim mesmo. Alguém deveria escrever sobre como os sonhos de autonomia produzem monstros. Interessante, né? Ele está dizendo, essa busca, de uma vez aí, essa proximidade com o Churran, né? Essa busca, né, de uma vida completa, invulnerável, né? O que o Byung-Chul Han vai colocar como essa invulnerabilidade entra como esses dispositivos de imunidade, né, na sociedade do cansaço. Ele coloca essa imunidade. Essa busca pela imunidade perante o outro, perante a alteridade. Então, essa busca por não se quebrar produz monstros. É uma discussão muito parecida com o Byung-Chul Han, de fato, né? Quer dizer, essa busca por não se quebrar, Byung-Chul Han usa muito a questão da morte, né? Essa busca por não morrer faz com que nós acabamos morrendo antes, né? Quer dizer, a busca da não morte nos transforma em mortos-vivos, que leva o Byung-Chul Han a dizer, estamos vivos demais para morrer e mortos demais para viver. Essa questão, né? Esse medo da morte me coloca sempre diante da necessidade de uma vida que nunca se constitui como tal, porque nega a dimensão última da vida, que é o se quebrar, que é a morte. Ou seja, negar a morte é negar a vida. Porque a morte é constituinte da vida. A cada segundo que passa, a cada momento, a cada milésimo, eu estou mais próximo da morte. E essa relação com a morte me coloca como vivo, como ser vivo, né? Como alguém que vive, de fato, uma vida que tem limite. E ali acabou. Né? Chegou ali, acabou o negócio. Né? A partir dali não tem mais. Acabou. Então, isso é muito importante. Aqui o Sapato está indo um pouco nesse caminho, como sonhos de autonomia, mas essa questão da autonomia no sentido de pertencer a si mesmo, no sentido de invulnerabilidade, de autocontrole pleno de si, produz monstros. Né? Produz doenças psíquicas, né? Não posso me quebrar a nenhum momento. É a questão da produtividade máxima, não posso errar, né? A extração de mais valor do próprio corpo, não posso. Meu corpo é uma máquina, eu sou uma empresa, eu tenho que extrair valor do meu corpo, né? Impede, me coloca nessa situação de o tempo todo buscar impedir a vulnerabilidade, mas somos seres completamente vulneráveis o tempo inteiro, a começar pela ética, que nós não temos princípios éticos de fato. Se existissem, nós viveríamos todos muito bem. Né? Mas essa questão universal da ética desaparece, se quebra. Né? E ele continua. Então, por isso, talvez, a única posição ética à altura de nosso tempo deveria partir da procura por assumir uma insegurança ontológica fundamental. Lembrando sempre, ontologia aqui quer dizer estudo do ser, e aqui é estudo da dimensão do que constitui o ser como ser, né? Aqui, claro, também pensando nos vieses éticos do que nos constitui como ser, né? Essa ética secularizada a partir da ontologia. Poderíamos mesmo dizer que a ética se tornou para nós um aprendizado sobre como cair e como se quebrar. Há certos momentos em que fica claro que o mais importante é saber como cair, pois fomos feitos para nos quebrarmos. E é muito bonito, né? Poético, né? Somos feitos, nós somos seres para o erro, seres para se quebrar. Estamos no mundo para se quebrar o tempo inteiro. Então, a invulnerabilidade é um mito que produz doenças psíquicas, inclusive. Então, faz parte a mesma concepção psicanalítica, freudiana aqui, né? Quer dizer, a psicanálise freudiana nos ensina exatamente isso, sobre como aprender a cair. A psicanálise não vai nunca te dizer como viver, mas como reagir às quebras, como reagir aos momentos em que nos destroçamos, em que caímos, né? Como reagir a esses momentos que são inevitáveis, que constituem o ser do homem, que dão que constituem isso que o professor está chamando aqui, né? Esse assumir uma insegurança ontológica fundamental. Né? É fundante da nossa característica como seres o erro, a tragédia, o se quebrar. Então, uma ética que, de fato, vise, né, pensar o homem como homem, tem que ser uma ética que ensine como se quebrar. Né? Isso daí é muito bonito, né? Uma coisa terapêutica, da psicanálise mesmo. Né? Em uma de suas raras declarações sobre educação, veio Freud, né? Que ele julgava uma tarefa impossível, Freud afirmava que toda educação estava fadada ao fracasso porque partia do aprendizado da norma, das situações ideais, dos princípios. Mas um princípio é o que é, ou seja, apenas algo
que aparece no princípio, não no resultado. Melhor seria, dizia Freud, se ensinássemos as situações concretas e essas mostram coisas muito diferentes. Melhor seria se nos disséssemos desde o início: prepare-se, porque um dia você irá se quebrar, você irá se trair. Explicar pelo fundamento é recorrer à solução idealista de dar tudo como dado. Não, então, veja, nós mesmo como professores de geografia começamos a falar do espaço, e espaço já damos uma definição, né? O ideal seria questionar os alunos sobre o que é o espaço e buscar conjuntamente essa definição, ou seja, começar pela quebra, pelo como a minha relação com o mundo sendo uma relação de quebra, porque o espaço geográfico é uma totalidade, eu viver nesse espaço, eu me quebro nele, eu mantenho várias relações, seja uma relação com um bairro mais rico, com um bairro mais pobre, com maneiras de se portar nesse espaço, com a cultura desse espaço, que me fragmenta, que é uma experiência de quebra, né? De viver nesse espaço rico e viver nesse espaço pobre é uma experiência de quebra. Experiência de quebra de expectativa, de relação com o mundo, né? Então, seria melhor partir daí para conjuntamente chegar na noção final. Mas o que é esse espaço? Será que quando Milton Santos diz que o espaço geográfico é um sistema de fixos e fluxos, ele dá a dimensão real, ontológica desse espaço? Cadê a quebra, né, desse espaço? Seria necessário uma negatividade ainda, talvez, nessas definições. Ela pode ser encontrada no Milton também. Ele não está de todo errado, não. Mas é importante, vejam aí, a gente está fazendo essa discussão ética, mas pensando na gramática, e as questões epistemológicas como fundamentos da experiência de mundo, né? Quer dizer, as palavras, como que elas podem se relacionar, né? Então, quer dizer, a educação ela tem que começar pela quebra. Mesmo quando eu ofereço inicialmente para os meus alunos a ideia de espaço geográfico, eu devo em seguida, né, como se eu oferecesse um presente, em seguida eu destruísse, né? Então, eu mostro aquilo ali, depois eu jogo fogo naquilo, eu destruo completamente, porque eu busco me quebrar, né? Novas concepções de mundo, essa é a ideia, né? Então, aí diz, continuando, né? Melhor seria, dizia Freud, se ensinássemos as situações concretas, essas mostram coisas muito diferentes, melhor seria se nós disséssemos desde o início, prepare-se, porque um dia você irá se quebrar, você irá se trair. Se trair também é outro elemento psicanalítico importante, quer dizer, se trair quer dizer que eu tenho conflitos internos, né? Eu tenho desejos que conflitam com princípios morais. Em um momento a gente se trai. A gente promete algo e faz outro. A gente quer algo, mas faz outro, né? A gente somos seres neuróticos completamente, né? Você irá se deparar com aquilo que não se submete ao seu controle, aquilo que te tira da jurisdição de si mesmo, ou seja, perde sua autonomia completa, perde a sua liberdade, se liberdade for pensada como autonomia, né? Aquilo que te desfaz em suas identidades, aquilo que desorienta a ação e o julgamento. Você vai se quebrar em algum momento. Nessas horas faz toda a diferença saber como cair. Como cair de outra forma? Quer dizer, como cair de maneira a não provocar esses machucados tão intensos, a lidar melhor com a queda. Não com a expectativa de restaurar o sentimento de estar intacto. Não com essa fúria projetiva que procura jogar para outros a causa de nossas quedas. Não com esse desejo mórbido de esconder nossa vulnerabilidade, pregando o evangelho da culpabilidade e da punição para os que se afogaram, mas cair com a solidariedade com os que caíram e cairão, com a consciência da falibilidade de nossas ações e da violência de nossos trajetos. Ou seja, uma forma específica de cair, que não é apontar o dedo para os outros, né? Que não é cair se culpando ainda mais, mas cair de uma maneira a ter consciência da queda. Olha lá, cair perguntando-se o que me levou a cair, o que quis de fato realizar, mesmo que de maneira desesperada. Isso poderia mudar de forma significativa a nossa maneira de relação a si e ao outro. Vejam só. Então, é claro, as quebras são o nosso destino, porque somos seres em relação. Nós não vivemos isoladamente, vivemos com outros. Não há como evitar quebras, porque procuramos colocar em relação corpos com tempos distintos, ritmos distintos, desenvolvimentos também distintos, né? Corpos que nos atravessam, essa variedade dos corpos em tempos, né, em ritmos, né, em desenvolvimentos completamente diferentes, vem dessa figura também psicanalítica, né, talvez lacaniana, da ideia de que o processo de produção da personalidade é um processo de alienação do outro, né, não existe autoconsciência. A consciência de mim é sempre a consciência que eu tenho de mim a partir do outro. O outro me revela como sou.
É a figura do Sartre, lá, né, do espelho, né, do inferno são os outros, né, do livro clássico, né, qual que era o nome do livro? Entre Quatro Paredes, acho que era isso. Depois eu coloco aí nos comentários, né, eu li o livro, não lembro do título, ó. Que é essa figura do espelho, né, que o espelho é essa figura mágica que me revela o outro. Primeiro me revela com aparência, o espelho não me revela, não revela quem eu sou de fato. Porque o espelho é a minha autoimagem produzida ali, que ainda está idealizada pela maneira que eu vejo, apesar de que espelhada, invertida, né? Já é uma primeira alteridade, né? Não sou eu de fato. Quando eu tenho a minha experiência com o outro, e aí o Lacan ele traz aquela frase famosa, o eu é o outro, que ele traz do Rimbaud, né? Dizer, o eu é o outro, o processo de conhecer o outro é o processo de me conhecer, é só pelo outro que eu tenho autoconhecimento, só que o outro é a quebra, é o limite entre eu e o outro. É só nesse limite de diferenciação que eu me entendo. Só que é o limite de quebra de expectativa. O outro revela em mim o que eu tenho de pior, muitas vezes. Ele fala, olha, você errou aqui, você pensa assim. Apesar de que eu digo de todas as formas que não, o outro sempre vai me dizer e me revelar como de fato eu sou sem que eu perceba. Então, é um movimento de quebra, né? Então, lá não há como evitar quebras, porque procuramos colocar em relação corpos com tempos distintos, ritmos distintos, desenvolvimentos idem. Corpos que nos atravessam, uma relação fundamental entre desejo e quebra. Mas não devido à ladainha cristã, da culpa por desejar o que não se deveria desejar. Quer dizer, não é porque o cara tem um desejo homossexual e ele sente culpa por aquilo, né? A melhor maneira de nos livrarmos dessa teologia travestida de psicologia moral é ressignificando todos os seus termos. O desejo procura a queda porque ela é o impulso que temos para sermos diferentes de nós mesmos, diferentes do que fomos até agora. Talvez seja por isso que entramos em relação. Perfeito, né? A queda é o momento da crise. Né? Quando eu caio, eu vou me machucar e eu vou buscar maneiras de escapar daquilo. Então, procurar a queda é procurar também, nós desejamos a queda. Nós temos o desejo pela queda. Porque veja o caso do homossexual, né? O homossexual deseja o mesmo sexo e esse desejo vai produzir uma queda. Ou seja, ele deseja a queda. Ele deseja se apaixonar. Ele deseja que o outro se revele para ele. Muitas vezes ele deseja de maneira extremamente equivocada, que leva até ele a ser homofóbico, né? Mas ele deseja isso, ele deseja, essa quebra é uma desestabilização do sistema que ela procura por se reencontrar, por se reintroduzir. Né? Pega o caso Schreiber, né? do Freud, o homem que, a princípio, oscilava, né? Pela análise que nós podemos fazer hoje entre o desejo homossexual e a transexualidade, e que se quebrou de diversas formas, né? Se quebrou na paranoia, produziu transtornos, mas essa paranoia é uma busca por uma solução, no caso do Schreiber, impossível. Dado sua convicção moral, né? Uma solução talvez impossível, mas essa quebra é o desejo pela quebra também, é o desejo por estar ali naquela situação de quebra e procurar o novo. Então, coloca um elemento fundamental onde a questão não é só, o Schreiber ficou paranoico porque se sentia culpado. Schreiber ficou paranoico como um elemento de uma busca por se quebrar para resolver o seu problema, certo? Esse é um elemento importante. Então, o caso Schreiber, Freud, também uma boa leitura aí. Mas isso é indissociável da descoberta de uma violência imanente às relações. Uma violência seguramente inextirpável, constituinte, necessária, sempre presente, né? Só mesmo uma ilusão liberal para acreditar que a diferença vem sob a forma pacífica da tolerância, e não sob a forma agonística do conflito. Ah, então, tolerância a diferença é a tolerância, né? Mas não necessariamente a diferença, a alteridade produz o conflito. Né? O estar em relação ao outro é um processo violento, se quebrar. Isso é importante, porque senão a gente fica nessa questão da tolerância, e vamos ser tolerantes, vamos tolerar, e a gente tem ali todo um processo, um desejo de violência que se esconde, e esse desejo ele não se apaga, ele se transforma em outras coisas, em preconceitos velados, ou em casos de violência real. Então não adianta só dizer, tem que respeitar porque ele é homossexual, tem que respeitar porque ele é negro. Não, esse processo de violência tem que ser reconhecido como a consciência de que a relação com o outro é sempre violenta. E compreendendo essa violência
necessária na relação social, no modo de vida social, porque desde sempre existiu dessa determinada... A violência sempre existiu, de diferentes modos, porque ela é histórica, né? Ela é a categoria que se historiciza. É importante reconhecer esses mecanismos de violência no sentido de uma verdadeira educação, né? No sentido dessa necessidade de quebra. Talvez retomar o texto do Adorno, Educação após Auschwitz, né? Quer dizer, não basta chegar e falar, não faça isso de novo, porque olha como foi horrível o que fizeram com os judeus. Se a gente não produz verdadeiramente uma ressignificação do que tudo aquilo foi, de fato, atingindo estruturas. Quer dizer, muitas vezes, essa questão da tolerância implica, né, muitas vezes, uma falsa educação. Quer dizer, o ensinamento pela tolerância ele é péssimo. Você chega e fala, não faça isso, porque você tem que ser tolerante com aquela pessoa. E a pessoa não entende de onde vem aqueles signos de violência que têm que ser compreendidos, estudados, ressignificados, repensados, não é? Então, muitas vezes, isso produz simplesmente uma energia libidinal de certos desejos que vão parar em outros lugares, como o bolsonarismo. O bolsonarismo é um exemplo. Né? Quer dizer, é todo um desejo reprimido que encontrou vazão naquele lugar, porque esse desejo violento, ele foi mascarado pela tolerância. Ele não foi ressignificado como violência. Olha, isso é violento mesmo, mas por quê? Veja só, vamos pensar essas questões. Né? Porque o outro é sempre uma violência. Né? Então, como pensar essa violência de uma maneira educativa, constituinte, nos seus elementos históricos, ideológicos, de fato, mas entendendo que a relação com o outro nunca é uma relação de tolerância. A relação com o outro é uma relação de se rasgar. O amor, ele é fundamentalmente um ato de se rasgar. O amor, ele é um ato de se rasgar, né? Quer dizer, ele é parte constitutiva do amor, esse rasgo. Né? É o outro que surge na minha vida, que tem um jeito diferente do meu e que eu tenho que me adequar a essa relação. O amor é tido como tolerância, ele é mistificado. E ele é tido, então, como idealizado. É o amor romântico do Romeu e Julieta, onde não existem brigas, né? Muito bem. Só mesmo uma ilusão liberal para acreditar que a diferença vem sob forma pacificada da tolerância e não sob a forma agonística do conflito. Menos Locke, mais Francis Bacon, o pintor, não o filósofo, seria útil. Nesse sentido, um erro contemporâneo clássico consiste em tentar reduzir à figura da opressão todas as formas de violência imanentes às relações. Então, lá, você reduzir todas as formas de violência como formas de opressão, cai no erro de você generalizar o modo de vida que é violento na alteridade com o outro, sempre com formas de opressão. E aí é perigoso, porque aí tudo vai virar forma de opressão. Tudo se torna opressão. Tudo. E dá até para calcular quão oprimido um é em relação ao outro. Né? Então, é necessário que você entenda que as formas de violência são constituintes. Né? E a gente resumir isso a formas de opressão seria não compreender esse processo. Seria deixar de entender o processo de violência na produção da personalidade. Também é um problema. Quando conseguirmos eliminar as relações de opressão, e nós um dia conseguiremos, muito otimista, safado, acho que não conseguiremos nunca, não. Ainda restarão essas violências. E olha que eu sou comunista, hein? Deveria ser otimista, mas não estou muito, não. Ainda restarão essas violências que nos quebram quando estamos em relação. Assim, então, muito bem, quer dizer, as formas de opressão podem sumir. Nesse caso, eu até concordo, podem desaparecer. Mas as formas de violência entre as relações, não. Seria como você destruir o processo de produção da personalidade. Você eliminar a violência do outro. O outro sempre é uma forma de violência. É o Sartre total, né? O inferno são os outros, né? É isso, mas não no sentido de que a vida em sociedade é horrível. É necessário essa violência. Essa violência que nos constitui como seres humanos. E aí, continua, mas estamos em relação desde o início e até o fim. Talvez uma verdadeira reflexão ética devesse partir disso. Muito bem, então veja só, essa reflexão ética nos impõe, desde já, repensar algumas questões do ponto de vista da epistemologia, da necessidade de uma nova compreensão das relações. Acho esse texto muito importante para a gente pensar a teoria crítica, inclusive na geografia, né?
pensar como esses princípios, né, até para o marxismo, que erige certos princípios éticos, estão na base constitutiva da nossa relação com a teoria crítica. Quer dizer, a teoria crítica ela tem que pensar a felicidade, só que a gente não tem uma boa teoria da felicidade. Né? Sem uma boa teoria da felicidade que passa por essa implicação ética, do reconhecimento da violência do outro, do reconhecimento das formas de cair, a gente acaba se perdendo no nosso horizonte de análise, porque se a busca fundamental é a felicidade dada pela emancipação, o que que é emancipação e o que que é felicidade? Como ela se traduz? Ela não é a ausência de conflito, a felicidade. Tratar a felicidade como ausência de conflito seria cair numa ideologia neoliberal. A ideologia neoliberal dominante hoje é que a felicidade é a ausência de conflito. Ou seja, é uma ideologia de uma felicidade dada pela positividade. Quer dizer, ser feliz é ter boa saúde, ser feliz é pagar as suas contas, enriquecer, né? Porque é tudo dado pela positividade, é estar completo e feliz o tempo inteiro. Primeiro que isso banaliza a felicidade, porque estar feliz o tempo todo banaliza, né? A gente sempre feliz, quer dizer, então, não sei ao certo o que é essa felicidade. Fica banal o negócio, né? Mediocriza a felicidade. Né? Então, por esse lado, a ideologia neoliberal, ela se constitui nesse sentido. E qual o sentido que nós deveríamos constituir? O sentido de uma felicidade que é dada, na verdade, pelo reconhecimento da negatividade. A verdadeira felicidade é o reconhecimento da negatividade. Não é a ausência de negatividade, é reconhecer que você vai cair, que vai ter a violência do outro. E aprender a lidar com a violência do outro é fundamental. Por isso, a psicanálise é mais do que nunca fundamental na teoria crítica, principalmente na geografia, porque é preciso pensar o próprio espaço, isso, o fundamento ético do espaço. Entendendo o espaço nesse viés humanista, que, na verdade, o espaço são os homens. Os homens são o espaço. O espaço não é uma categoria transcendental, mas é a relação dada entre os homens que produz, é o espaço do homem, não é o espaço como simplesmente uma categoria geométrica ou qualquer outra coisa, né? E aí a gente pensa os princípios éticos do espaço, quer dizer, como o espaço submetido ao controle neoliberal conduz a uma ética da positividade pela propaganda, pela transformação da arquitetura numa forma mercadoria, a arquitetura dos prédios espelhados, como o espaço se torna um espaço de controle dos fluxos, dado pela exclusão do outro, né? Pelo não reconhecimento das formas de violência e por aí vai. Né? Então, é uma área de pesquisa aí fenomenal para a gente pensar. Bom, hoje a gente dedicou mais a nossa reflexão à ética, né? À ética, apesar de que, a princípio, discutimos ética, estética e epistemologia, o que tudo isso se encontra nesse texto. Né? Mas é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês, deixem comentários, né? Xingamentos, né? O que vocês quiserem, deixem aí nos comentários e até uma próxima.